ó Pai, Tu és santo, ó Pai, Tu é maravilhoso. Pai, glórias a Ti, Pai, pois nós estamos aqui para ouvir as Suas palavras, Pai, não as minhas, Pai. Pai, colocamos-nos, Pai, na Sua presença, Pai, para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nós. Pai, que não saia as minhas palavras, mas sim as Suas. E, Pai, que seja isso tudo conforme a Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Eu quero começar esse momento de meditação da palavra com um testemunho. Um testemunho, na verdade, do meu dia a dia. Para quem não sabe, eu não gosto de academia, mas eu preciso fazer exercício. Então, o que eu faço? Eu encontro uma modalidade de exercício diferente, que é o quê? Eu me encontrei na natação. E lá na natação, para todo exercício que você vai fazer, você tem que ter uma meta, um foco. Às vezes é emagrecer, às vezes é a saúde. E em tudo isso, você precisa colocar a sua energia, fechar os olhos e sair correndo. E na natação, acredito que quando a gente para entender isso realmente, a gente já tem uma certa experiência. Não que eu seja a pessoa mais experiente da Terra, pelo contrário. Estou aprendendo bastante, mas assim, lá na natação, nessa semana, tinha um garoto, 15 anos mais ou menos. E entre alguns amigos meus lá da natação, a gente conversando, ele falava, olha só, ele não consegue fazer o treino completo. Mas não é porque ele não consegue, porque ele tem falta de capacidade, ele não tem um corpo... Não, nada disso. É porque ele realmente não quer fazer. Então, assim, ele vai porque... natação. Entende? Ele não entende o valor de estar lá, que tem alguém investindo naquilo. O que eu quero dizer com tudo isso? Pessoas sem propósitos, elas não chegam a lugar algum. E nós, como cristãos, é da mesma forma. Se nós, como cristãos, não entendemos o propósito de Cristo na nossa vida, nós não chegaremos ao lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Eu quero que esse momento seja um pouco interativo. Então eu peço que a igreja responda algumas perguntas, amém? Vamos lá, eu quero sinceridade de vocês, ok? Hoje iremos falar sobre um tema. E esse tema é relacionamento. O que é um relacionamento no geral? Me digam sim ou não. Amizade é relacionamento? Proximidade e conexão é um relacionamento? Sim ou não, irmãos? Aonde nos leva um relacionamento? Uma parceria com uma conexão profunda. Isso a gente pode considerar como aonde o relacionamento nos leva? Sim ou não, meus irmãos? E no relacionamento, o que nos traz alegria? Confiança nos traz alegria? Ser correspondido nos traz alegria? Ser amado nos traz alegria? Ter um apoio, alguém ali te apoiando, nos traz alegria? Se os irmãos pararem para observar nosso relacionamento, dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, vamos dizer assim, no meu caso, um namoro, um relacionamento com amigos, ou até mesmo com Deus, tudo isso se encaixa, amém? Bom, agora que colocamos algumas colunas, eu quero ir um pouco mais a fundo nesse assunto. Quero fazer mais duas perguntas. Só que agora eu peço que os irmãos abram a sua imaginação e tenta se colocar nesse lugar, amém? Você tem um tesouro, pode ser algo terreno mesmo. Dinheiro, carro, casa. Você deixaria os seus tesouros na mão de um estranho? Sim ou não? E olha que a gente nem pensa duas vezes para falar não, né?
Por que a gente não deixa na mão de um estranho? Porque entregar o seu tesouro na mão de um estranho, você precisa conhecer a pessoa, é simples, não tem segredo nisso. Agora, a segunda pergunta: se alguém compartilhasse, alguém que te ama, pensa em alguém que te ama muito, aquela pessoa inteligente que você conhece e você fala, meu Deus, eu amo demais essa pessoa. Se essa pessoa compartilhasse com você um tesouro valiosíssimo, ela esperasse de você que isso ajudasse no seu futuro. Pensa, um tesouro valioso, a pessoa te dá, ela deseja que esse tesouro ela mude a sua vida e também mude a vida de todo mundo. E esse tesouro realmente tem esse valor. O que você faria? Você ignoraria? Ou você colocaria a mão na massa e começaria a colocar toda a sua energia nisso? O que você faria? Colocaria a mão na massa, amém? É isso. E com base nessas duas perguntas, eu quero dar o título dessa pregação como relacionamento com confiança. Glórias a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Eu estarei lendo da NVI, então se os irmãos desejarem, podem acompanhar pelo telão, amém? A partir do verso 14. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A parábola dos talentos. Eu estarei lendo e os irmãos me acompanham. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. E o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Verso 18. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, veja onde não semeei? Vou repetir. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10,
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu quero iniciar a destrinchar esse texto, primeiramente começando com um contexto. Aqui Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, e Jesus ele está conversando ali particularmente com os seus discípulos, né? Poucos dias antes da crucificação. Ele estava ensinando aos seus discípulos sobre os sinais dos fim dos tempos, né? Dos últimos dias. E, como todos nós já sabemos, Jesus ensinava muito com parábolas. Bom, e se você puxar aí uns versículos antes, você vai ver que uma parábola muito conhecida que Jesus estava falando ali também foi das 10 virgens, né? Que, se formos ver, é referente ao mesmo tempo, só que o que muda tem um objetivo diferente para mostrar um tema diferente. Amém? Bom, peço que os irmãos vá até o versículo 14. No versículo 14 ele fala da seguinte forma: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Confiou-lhes os seus bens. Se você for ver, analisar esse texto aqui é como se Jesus estivesse contando a própria história do que ainda iria vir, né? Por quê? Lá em Marcos, capítulo 16, eu vou estar lendo para os irmãos. No Marcos, capítulo 16, no verso 17 e 18, ele vai estar falando, né? E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso são talentos. Jesus aqui, ele falou de alguns talentos. Isso daqui é para nós analisarmos e vermos que Jesus ele falou: isso daqui é dado a vocês como talentos. E se hoje fôssemos analisar alguns talentos da nossa igreja, nós aqui temos o talento da adoração, né? Temos aqui o talento do louvor, nós temos também o talento da oração, nós temos o talento de quem pode discipular. Tudo isso são talentos que Deus nos dá. Voltando um pouco antes no versículo, ali ele fala: e também será como um homem que saiu de viagem. No mesmo capítulo de Marcos, capítulo Marcos 16, no versículo 19 agora, é como se Jesus, na parábola, é como se Jesus estivesse falando: olha, eu vou ir viajar. Seria mais ou menos dessa forma. Porque lá em Marcos 16, 19, ele fala: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, que foi o que eu acabei de ler para os irmãos, né, dos talentos, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Jesus foi viajar para o céu. E assentou-se à direita de Deus. A parábola dos talentos, sendo bem claro para os irmãos, o Senhor é Jesus, e os servos é a igreja, que somos nós. Então, durante esse momento, coloque-se no lugar do servo. Amém? Lá no versículo 15, ele vai falar da seguinte forma, lá em Mateus capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Os talentos, eles foram distribuídos conforme a capacidade dos servos.
Mas por que Jesus faz isso? Mas sempre quando paramos para analisar e pensarmos e tentarmos nos colocar nesse dia, nesse contexto, nós vamos pensar, mas por que para o branco ele dá 5 talentos e para mim dá 3? Entende? Mas aí que está o pulo do gato. Deus, aqui ele não quer dizer que a quantidade de talentos que foi te dado, isso vai influenciar no seu valor para ele. O que eu quero dizer com isso? O valor da pessoa não é igual à quantidade de talentos recebida. Vamos supor, se Deus te deu o dom de comunicação, você é uma pessoa que se comunica muito bem, você gosta de falar com pessoas, Deus ele pode ter te dado esse único dom, mas se você for correr atrás de atividades onde eu posso servir a Cristo com esse dom, você vai conseguir impactar muitas pessoas, um grande público, mandando uma mensagem, conversando, entendendo as dores daquela pessoa, entende? Então existem várias formas. Todos são importantes a Cristo. Todos receberam um talento. Uma coisa interessante em tudo isso daqui é que nenhum dos 3 homens ficou sem talento. A todos Deus deu um talento. Nem se fosse um, mas Deus deu talentos. Deus determina a quantidade com base na vontade dele. Não adianta nós querermos colocar Deus contra a parede e pedir para ele, não, mas o Senhor só me deu um. Como a própria parábola vai falar, você quer mais talentos de Deus? Multiplique os seus antes. Deus determina a quantidade dos talentos. E todos os 3 servos receberam responsabilidades. Nós, como os filhos de Deus, fomos salvos por meio do seu sacrifício na cruz, e enquanto estamos aqui até ele voltar de viagem, como na parábola fala, nós temos essa responsabilidade. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Ele esperou? Não. Ele foi imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O que eles fizeram? Eles juntaram os seus talentos mais a ação e encontraram resultados. Como que nós podemos encontrar resultados no nosso dia a dia? Sei do meu talento, sei o que Deus me deu de dons, mas como trabalhar? Deus, ele levantou tanto na igreja líderes, mas também ele deixou o seu consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui para isso, desenvolver talentos em seus filhos. Isso é algo extremamente importante do cristão saber, porque às vezes a gente dá desculpas. Que tipos de desculpas? Nós olhamos e falamos, mas eu não sei fazer tal coisa, eu não sei falar de tal jeito, mas Deus em tudo, Ele nos dá uma resposta, e mesmo se aos olhos humanos não existir uma resposta, o Espírito Santo de Deus está ali para solucionar esse problema. Glória a Deus. No verso 18, ele continua, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele cavou um buraco no chão e escondeu. Ele jogou fora o talento dele? Ele
apenas guardou. Isso mostra que você guardar os seus talentos é um problema também. Nós colocarmos os nossos talentos ali apenas guardados no fundo do baú, Deus não se agrada disso. Isso é algo que Deus, é como se Deus ele tivesse dado aquele tesouro, como daquelas perguntas. Deus te deu um tesouro que muda o mundo, a salvação em Cristo, a verdade mais verdadeira. E o que nós fazemos? Se nós guardarmos esse tesouro, o que irá acontecer? Estaremos desmerecendo uma confiança que Deus deixou para a igreja. E aqui é muito interessante porque assim, no final do versículo 18 ele vai falar, o dinheiro do seu Senhor. Estamos colocando uma história junto com a outra, então estamos falando que o Senhor é quem? É Jesus. Então, os talentos de Jesus. Ele enfatiza que os talentos é de Jesus, não dos servos. Porque em nenhum momento aqui, Jesus deixou a entender em nenhum momento que isso pertencia aos servos, mas sim tudo ao Senhor. A pergunta que fica é, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Estamos desenvolvendo esses talentos? Ou estamos guardando? Ou estão quase preparados a serem jogados fora? Isso é algo que tem que queimar no nosso coração. Sabe quando tem aquela música que não sai da sua cabeça? Esses dias a minha mãe estava ouvindo um louvor, e minha mãe, quando ela gosta do louvor, ela ouve o quê, mãe? Umas 15, 20 vezes. E assim, como eu trabalho em casa, então ela está escutando, ela está fazendo, vamos supor, fazendo comida, alguma coisa assim, então eu estou ouvindo o que está na cozinha. E ela está ouvindo e eu trabalhando, uma hora eu parei para pensar, eu não estava nem prestando atenção no computador, eu estava prestando atenção na música. Essa sensação de que, meu Deus, essa música não sai da minha cabeça. Essa pergunta de o que estou fazendo com meus talentos tem que ficar dessa mesma forma. Ela tem que grudar na minha cabeça a um ponto de eu ficar indignado de não estar desenvolvendo o que Deus me deu. Deus confiou a mim esse talento. No verso 19, ele vai falar o seguinte: e depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Aí aqui nós entramos na volta de Jesus. João 14, 3. Peguei aqui 2 versículos para deixar mais visível para os irmãos. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus, aleluias. É um versículo maravilhoso. Isso aqui é promessas de Jesus. Em Apocalipse 22, no verso 12, vai falar também. Aqui nós estamos falando referente à parte, vamos chamar de parte B do versículo. Ali ele fala, no nosso texto de Mateus 25 ainda. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Eu quero que os irmãos peguem essa parte. Acertou contas com eles. Em Apocalipse 22, no verso 12, ele vai falar assim: e eis que venho sem demora. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nossa esperança. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é o que é talentos. Deus está aqui falando:
Os seus talentos aqui não são como o dinheiro. O nosso dinheiro, quando nós formos daqui para o céu, nosso dinheiro ficará. Independente se é casa, carro, enfim, tudo que é terreno ficará. Mas os nossos talentos, resultados de talentos desenvolvidos, nós levaremos junto. E lá no verso 20, ele vai continuar da seguinte forma: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. No verso 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que vemos aqui de igual em ambas as respostas do Senhor? Temos aqui 2 indivíduos, 2 pessoas, 2 homens. Os 2 servos, eles tinham quantidades diferentes de resultados, mas também eles receberam quantidades diferentes de talentos. Amém? Em ambos as respostas que o Senhor deu para os servos, o Senhor, ele dá a mesma resposta. Melhor, os servos entregam resultados diferentes, eles receberam missões diferentes. O Senhor dá a mesma resposta para ambos. Ele fala: você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Deus não espera de nós números ou resultados dos nossos talentos. Ele não está esperando a gente ir e fazer quantidades. Não, Ele quer o nosso melhor. É diferente você correr e fazer um monte de coisa, e normalmente quando a gente tem muita atividade a gente faz de mau jeito. Mas quando nós nos colocamos no propósito de colocarmos na nossa frente: não, eu vou fazer, mas eu vou fazer com qualidade. Eu vou fazer, mas eu vou fazer certo. Eu vou fazer, mas eu vou fazer o meu melhor. É isso que Deus quer de nós. No verso 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha como que ele já chega amargo, uma pessoa amarga, ele já está com medo. Que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso tive medo e saí escondido, e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele teve medo, ele ficou paralisado, ele deu desculpas em vez de agir. Ele descreveu ali também, no verso 24, o seu Senhor. Ele falou da seguinte forma: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que escolhe e não planta, o Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele julga aquele que deu os talentos a serem trabalhados. O servo estava descrevendo o seu Senhor como alguém extremamente exigente, duro e que esperavam resultados. Ele simplesmente guardou o que não era seu. Ele devolveu o talento, mas não cumpriu o propósito da missão dada por Deus.
Ele preferiu se esconder e não assumir a sua responsabilidade. E uma observação, ele não perdeu o talento, mas ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de multiplicar e trabalhar. Ele recebeu uma missão e não a executou. No verso 26, ele continua. O Senhor respondeu. Aí normalmente é aqui que vem a lapada santa, né? O servo, ele diz, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Isso aqui é um versículo que eu fiquei meio intrigado, porque eu não entendi isso. Aí eu corri atrás e encontramos um exemplo. Pense assim, imagine um funcionário. Imagina que você tem imagina um funcionário conversando com o chefe. O funcionário chega e fala, eu não entreguei o relatório, porque eu sabia que o chefe é muito exigente. Eu sei que esse relatório é difícil. Ele é muito exigente, ele não vai aceitar o que eu faço. O chefe chega e responde, se você sabia que eu sou exigente, por que você não fez o relatório? Em outras palavras, se você sabia que eu sou chato com isso, se você sabia, isso no caso o chefe, né? E se você sabia que eu sou chato com essas informações, por que você não fez? A desculpa se volta contra o funcionário. Jesus não passa a mão na cabeça do servo. Você percebeu isso? Jesus ele não vai olhar para o servo que recebeu o talento e vai passar a mãozinha na cabeça e falar, ai, não, tudo bem, na próxima você faz. Não, ele deu agora o talento na mão do servo, na esperança de que o servo fosse e multiplicasse. Então, mesmo se nós tivermos dificuldades para multiplicarmos, ele vai estar aqui para ajudar. O Espírito Santo não está aqui para ajudar nós? Então, é isso que Jesus está falando. Você tem um fiel ajudador, um consolador para te ajudar a multiplicar os seus talentos. No verso 27, já caminhando para o final. Então você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Em outras palavras, é como se ele estivesse falando, pelo menos você deveria ter feito o mínimo. Você fizesse, mas fizesse o mínimo. Faz o mínimo. E isso é o que Jesus fala. É como se estivesse falando para aquelas pessoas que estão ali com o talento, mas eu não sei o que eu faço. Pede para o Espírito Santo. Mas ainda assim vai ficar difícil. Mas faz o mínimo. E nós não somos cristãos que ficam no mínimo, amém? Amém. Verso 28. Tirem o talento dele e entreguem-o para quem tem 10. Aqui ele está querendo dizer, eu vou entregar o talento que era seu para outra pessoa que foi fiel em outros talentos. Isso é forte. É Jesus literalmente tirando um presente da mão de alguém para entregar na mão de outro, mas não foi erro de Jesus. É erro de quem recebeu o presente que não valorizou. Verso 29, pois a quem tem mais será dado e terá, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem usa bem o que recebe de Deus, ele tem ainda mais oportunidades de frutificar o que Deus tem. Em outras palavras, se eu tenho um talento e eu desenvolvo o meu talento, o que Deus ele quer dizer? Eu vou te dar mais talentos para você frutificar. Colocando mais um ponto muito importante. Jesus é a videira verdadeira, amém? Nós somos os ramos e nós temos que frutificar. Se nós não frutificamos, o que Deus fala? Ele corta. É forte. Eita Deus. Mas se nós frutificarmos,
nós levaremos tesouros eternos para a eternidade. Glória a Deus. Para finalizarmos, Felipe, quais são os meus talentos? Eu não sei o que eu tenho. Eu vou para a igreja, assisto o culto, mas assim, eu não sei o que eu posso fazer. Existem alguns escritores que eles trabalham muito esse tema em seus livros, e eu peguei algumas perguntas que eles fizeram em seus livros e tentei transformar aqui. E, meus irmãos, eu peço que os irmãos, se tem algo que vocês vão levar para a sua semana, levem isso, essas perguntas. Se preciso for, anote. Se preciso for, grave, volte na live, assiste de novo essa parte para gravar, da mesma forma que a música grava na nossa cabeça. Primeira pergunta: o que você gosta de fazer, mesmo quando ninguém pede? O que você gosta de fazer mesmo quando ninguém pede? Isso aqui é uma forma de encontrar o seu talento. Felipe, eu gosto de cuidar da organização da igreja. É um talento. Felipe, eu gosto de chegar cedo para arrumar o que eu vi assim, para quando os irmãos chegarem tá tudo certinho. É um talento também que nós podemos desenvolver. Segunda pergunta: o que te dá a sensação de propósito quando você faz? Felipe, falar de Jesus, assim, para aquela pessoa estranha no ponto. Isso é um talento. Não é todo mundo que tem essa coragem. Convidar uma pessoa para o culto, da mesma forma que o pastor falou. E isso é um talento. E é um talento que Jesus deu para todo mundo aqui. Não tem como a gente negar. Então, assim, meus irmãos, isso são talentos que nós podemos desenvolver para Jesus nos dar outros talentos, para podermos desenvolver e quando Ele chegarmos lá na glória, lá como o Apocalipse falou, Ele vir com a grande recompensa. Glória a Deus. Terceira pergunta: se dinheiro, tempo e medo não fossem um problema, vamos supor que eles não existem nesse momento, como você serviria a Deus? Felipe, eu ajudaria, talvez, preparando uma cantina para arrecadar dinheiro para a igreja. Eu olharia, sei lá, talvez minhas despesas e se tivesse sobrando alguma coisa, eu abençoaria a igreja. Financeiramente, às vezes com uma cesta básica. Isso são talentos que a gente pode desenvolver no nosso coração. Você entende que não é questão da ação, mas às vezes assim é do desejo de querer ajudar? Última pergunta para finalizarmos: se Deus lhe pedisse hoje para ajudar a sua igreja, qual seria a primeira coisa que viria à sua mente? Felipe, ajudar na parte financeira, ou mandar uma mensagem para aquela pessoa, aquele irmão que está fraco na fé. Isso é um imenso talento que Deus deu para todos nós. Conclusão: não tem como falar que nós não temos talentos, porque Deus tem um talento especial para todos nós e um individual ali especial para cada um. Deus quer que nós possamos desenvolver os nossos talentos. E essa igreja, não estou falando de nós como templo, mas esse local é o lugar perfeito para você desenvolver os seus talentos. Porque aqui você está entre irmãos, os irmãos estão aqui para se ajudarem. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, que nós iremos crescer em talentos para a glória de Deus e para o crescimento do reino dele. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Vamos levar essa reflexão e essas perguntas. E eu creio que Deus falará com cada um de nós nessa semana referente aos nossos talentos. Que a palavra de Deus, porque assim, existem palavras que a gente às vezes não quer ouvir, mas quando a gente escuta, aí Deus vai e começa a trabalhar, porque quando você escuta não tem mais volta, né? Então assim, que essa palavra em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo não entre por um ouvido e saia pelo outro, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.